Olá pessoal, você foi demitido por justa causa e não sabe o que fazer? Você discorda da demissão por justa causa? Preste atenção. Mas antes, inscreva-se no canal, acione o sininho e não deixe de compartilhar esse vídeo. Quando nós falamos de demissão por justa causa, ela deve ser feita por extrema exceção. São casos objetivos que estão lá no artigo 482 da CLT. Então, não se demite por justa causa por qualquer problema ou por coisa simples. Existem outras medidas disciplinares para aplicar para casos mais simplórios, né? Então existe a advertência, existe a suspensão. Dentro da advertência existe a advertência verbal e a advertência por escrito. A suspensão pode acontecer a suspensão por 1 dia, por 3 dias, por 5 dias. E por fim, em casos extremos previsto na lei, aí sim aplica a demissão por justa causa. E tudo isso, lembrando, retomando, está lá no artigo 482 da CLT. Então, para que o empregador exerça o poder diretivo de demitir por justa causa, deve estar expressamente elencada lá no 482. Se não estiver expressamente elencado ali, não pode aplicar a demissão por justa causa, né? Que, por exemplo, ato de improbidade, o empregado ele chega embriagado no trabalho. Chegou embriagado no trabalho? Não tem jeito. Vai se demitir por justa causa, né? E se a pessoa não assinar a demissão por justa causa, vai elidir que a empresa aplique? Não. Nada vai mudar, porque 2 testemunhas poderão substituir a assinatura daquele empregado. Então, a melhor coisa, foi demitido por justa causa? Calma, não vai ter muito o que fazer a não ser uma reconsideração do empregador. Se o empregador não reconsiderar, você pode até assinar a demissão por justa causa e colocar uma observação. Não concordo porque não condiz com a realidade. Ou não concordo. Mas isso por si só não vai impedir a rescisão ser mantida. Vou dar um exemplo aqui. O empregador, ele demitiu por justa causa por abandono de emprego. Considera-se abandono de emprego por mais de 30 dias, tá? Sem frequentar o emprego. Porém, esse empregado estava afastado com atestado médico e ele entregou para algum preposto na empresa ou para o RH, e o RH perdeu ou não se atentou que ele estava doente, que ele estava afastado por motivo de saúde. E quando chegou com 30 dias, o empregador passou a aplicar a demissão por justa causa. É uma justa causa justa? Não. É uma justa causa injusta, que você pode colocar as observações ali. Se o empregador não reconsiderar, você poderá provocar o poder judiciário e discutir em juízo, fazendo prova que você entregou o atestado. Lembrando que numa demissão por justa causa, o ônus passa a ser do empregador. Então, nesse mesmo exemplo, o empregador vai ter que fazer prova que o empregado não entregou um atestado médico. Percebe? Então, em regra, no Poder Judiciário, o ônus da prova é de quem alega. Então, se eu falo que foi demitido por justa causa, a regra seria, eu tenho que provar que eu não era merecedor da justa causa. Mas nesse caso, inverte o ônus da prova. A empresa, ela tem como ônus de desincumbir que o empregado era merecedor da justa causa. Então, alguns determinados assuntos inverte o ônus da prova. Por isso que o empregador, ele deve ter muita certeza e provas cabais de que na ocasião, o empregado merecia ser demitido por justa causa. Por quê? Se ele não tiver provas cabais, se ele não
poder desincumbir essa prova, há grande probabilidade em eventual discussão judicial dele perder a ação. Então é muito importante eventual grave erro do empregado, as coisas serem resolvidas de forma consciente, de forma calma, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Então, preste atenção. Você foi demitido por justa causa? Calma, vai lá no artigo 482 da CLT e vê se cabe nas hipóteses de demissão por justa causa. A gente vê algumas demissões sendo feitas de forma relapsa. Sequer no comunicado de rescisão do contrato tem os motivos. A gente vê muita carta de demissão citando apenas o artigo e a linha. Por exemplo, fala assim, está sendo demitido por justa causa nos termos do artigo 482, a linha A, a linha B, a linha C. Está errado, já começou errado. Tem que estar escrito nos termos do artigo 482, a linha tal, enquadrar na linha, e ali está... tem que descrever na comunicação os fatos geradores por demissão por justa causa. Porque já é um motivo que pode se alegar nulidade. Então a gente vê muita falha de empregadores fazendo demissão por justa causa, cometendo uma série de irregularidades. Então o empregado erra. Neste momento, o empregador não pode errar na demissão por justa causa. Tem uma série de protocolo que o advogado da empresa vai orientar, uma série de segurança, de procedimentos para que aquela justa causa seja concluída de maneira segura para a empresa. Senão nada adianta. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês está expresso na lei. Não é nenhuma novidade. O que falta é muito erro humano, tanto do empregador quanto de empregado. Então a gente não tem que ter medo de fazer seu trabalho, exerça com excelência, faça o seu melhor. E não tenha medo. Muitas vezes algumas empresas trabalham ameaçando, você pode ser demitido por justa causa. Gente, se não tiver expresso na lei, trabalha com segurança, de cabeça erguida, feliz, com um sorriso no rosto, fazendo o seu melhor. Por quê? Senão pode também acarretar a rescisão indireta, que vai ser matéria de um próximo vídeo. O que é rescisão indireta? Só para matar um pouquinho da curiosidade de vocês. A rescisão indireta é como fosse o empregado entrando com uma justa causa com o empregador. Tá bom? Não é bem esse nome. O nome técnico é rescisão indireta. Mas a hora que o empregador passa a descumprir as regras de um contrato de trabalho, as regras previstas em lei, é passível de uma rescisão indireta pelo empregado. O empregado, ele entra com uma ação, tá bom? Então você percebe que a lei, o 482, elenca os motivos de demissão por justa causa. O artigo 483 da CLT elenca os motivos de rescisão indireta. Eu espero ter colaborado com vocês, esclarecendo alguns motivos e a forma que deve ocorrer uma demissão por justa causa. Se você gostou desse vídeo, se colaborou um pouquinho, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e deixar seus comentários. Deus abençoe e um forte abraço.